Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Olha só, estou aqui para fazer a correção das páginas 16 a 17 da apostila até o número 47. Peguem ele comigo, por favor. Olha só, essas páginas tratam de um assunto que vocês já estudaram, são exercícios de revisão. Falam de predicado verbo nominal. E você já sabe, já tem o conhecimento de que o sujeito é de quem a gente fala e o predicado é o que a gente fala, o que a gente declara sobre o sujeito. Existem 3 tipos de predicado. Nós temos o predicado verbal, que o que eu falo sobre o sujeito é feito através de um verbo de ação. Você tem o predicado nominal, que o que você fala sobre o sujeito é feito através de um verbo de ligação ou de estado. E você tem um predicado verbo nominal, que o que você fala sobre o sujeito, você tem aí tanto uma ação, tanto um verbo de ação, quanto uma característica. Essa característica, na maior parte das vezes, ela é feita ao próprio sujeito. Mas, em algumas situações, você encontra também essa característica se relacionando ao objeto direto, se houver dentro do contexto. E a gente vai ver isso nas questões. Vamos lá, então. Na primeira que a gente tem aqui, leia parte de uma entrevista concedida pelo youtuber Whindersson Nunes para a revista Trip. E aí, na 45, ele diz, classifica os seguintes predicados. Na letra A, o predicado é nominal, porque a gente tem o verbo de ligação eram aqui. Muito bem. Na B, nós temos predicado verbal, porque dentro desse trecho aí, o verbo trabalham, que é de ação, ele cita aqui também que pode ser chamado de um verbo significativo, talvez esse termo pode ser novo para vocês, porque eu já tinha citado a questão de ser um verbo de ação ou nocional, que é a mesma coisa. O significativo segue essa mesma ideia, é de ação. Então, ele é verbal, tá? Na 46, e quanto à oração a seguir? Vamos refletir um pouco? Aí ele diz, eu acho tudo real. Qual é o predicado da oração em destaque? Então, para encontrar o predicado, é claro que você tem que encontrar primeiramente qual é o sujeito. Retirando o sujeito, o restante da frase é o predicado. Quem é que acha tudo real? Eu. Então, a partir do acho, então, um predicado. Beleza. Acho tudo real, como falei, o predicado. Aí depois, como se classifica o verbo da oração? É um verbo de ligação ou verbo significativo, nocional, de ação? Então, achar é um verbo de ação. Então, ele é nocional. Significativo. Qual é a função sintática da palavra tudo na oração em destaque? Tudo, a classe gramatical dele é um pronome. Só que ele não quer a classe gramatical, ele quer a função sintática. Como esse pronome funciona na frase. Então, vamos observar. O eu, você já sabe que é o sujeito, função dele, sintática. Então, quando ele diz eu acho, quem acha, acha alguma coisa. Então, o verbo é de ação, você já sabe. E esse tudo está completando o verbo acho. Então, se está completando, ele é um complemento verbal, tá? Que é até um objeto direto, porque você sabe que está completando o verbo sem nenhuma preposição. A palavra real refere-se a qual termo da oração? Muito fácil. Então, acho tudo real. Real se refere ao tudo. Então, a esse pronome. Nesse caso em que não há verbo de ligação, mas a oração apresenta uma qualidade ou um estado do objeto direto, o predicado é verbo nominal, porque você tem tanto o verbo de ação, tá? Quanto você tem a característica para o predicativo, né? É um predicativo do objeto, é uma característica para o objeto, aqui objeto direto. Muito bem. Na 47, ele diz, para reforçar o entendimento do predicado verbo nominal, leia algumas frases relacionadas à primeira reportagem e faça o que se pede. A internet é uma fábrica de mentiras. Classifica o predicado da oração. Primeiro, você tira o sujeito. Que ou quem que é uma fábrica de mentiras? A internet. Circulou, eu gosto sempre de fazer assim, circulou o sujeito, grifa o predicado. E aí você vai observar, o predicado já se inicia com o é do verbo ser.
tá? Então, verbo de ligação ou de estado. O predicado só pode ser aqui nominal. Qual é a função sintática de uma fábrica de mentiras? Então, você vai observar que uma fábrica de mentiras é característica para a internet, tá? E a internet é o sujeito. Então, como que se dá um nome de uma característica do sujeito feita através de um verbo de ligação? Você já estudou. Predicativo do sujeito. Frase 2. A reportagem aborda o tema fake news. Que ou quem que aborda o tema fake news? A reportagem. Então, o predicado da oração é verbal, porque aborda é um verbo de um verbo de ação, nocional ou significativo. Verbal, então, na A. Como se classifica o verbo dessa oração quanto à transitividade? Então, você vai ler. A reportagem aborda. O que ela aborda? O tema fake news. Não tem preposição entre o verbo e o seu complemento. Então, vou dizer que esse verbo é transitivo direto. E, obviamente, o tema fake news, que é o que completa o verbo aborda, é objeto direto, não tem preposição. Terceira frase. A reportagem considera a internet uma fábrica de mentiras. Que ou quem que considera a internet uma fábrica de mentiras? A reportagem é o sujeito. Considerar é um verbo significativo, de ação. Quanto à regência, o verbo considerar é transitivo direto, porque você vai pensar, a reportagem considera. Quem considera, considera alguma coisa. O que ele considera? A internet uma fábrica de mentiras. Então, esse A que aparece aqui, na hora que você pergunta para o verbo o que, então, toda vez que você fala o que, esse A vai complementar o verbo considerar, ele é um artigo, não é preposição. Depois, identifique o complemento de considerar. O que ele considera, gente? Peraí, só um minutinho. A reportagem considera. O que ele considera? A internet. A internet é um objeto direto. Como eu falei, esse A é só artigo. A expressão uma fábrica de mentiras refere-se. Então, ele diz, o que é uma fábrica de mentiras? Ele está se referindo à internet, ao complemento verbal objeto direto. Como se classifica o predicado da oração 3? É um predicado verbo nominal. Por quê? Você tem, além do verbo considera, que é uma ação, você tem a expressão uma fábrica de mentiras, que se refere à internet, que é um objeto direto. Então, uma fábrica de mentiras é um predicativo do objeto, tá bom? É uma característica do objeto. Então, você tem tanto característica quanto o verbo de ação. Ou seja, você tem verbo nominal, a ação mais característica, tá bom? Então, aqui a gente encerra a nossa correção de hoje. Espero que vocês tenham feito os acertos. Qualquer dúvida é só falar, tá bom? Beijo!